antes da gente se casar, o Lucas falou assim, que se eu casasse com ele lavaria a louça todos os dias. Aqui tá o contrato. Gente, assinou. Esse vídeo deu o que falar. Essa noiva está nas minhas orações diárias. Sou fã, Jaqueline. Deixa eu colocar o celular aqui pra gente começar. Gente, olha, essa atitude da Jaqueline deu o que falar. Faz poucas semanas que isso aconteceu. E eu resolvi trazer aqui essa abertura pra gente começar a falar um pouquinho sobre os nossos queridos maridos, né? E aí eu aproveitei e fui ler, sabe? Os comentários que tivemos desse vídeo aqui no canal, né? No canal do vizinho aqui. E são comentários, no mínimo, absurdos, né? Comentários machistas, comentários realmente, assim, que me geraram muita indignação, sinceramente. Mas tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. E sejam muito bem-vindas pra gente falar aqui abertamente sobre os nossos queridos maridos. Rayane, Silvia, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que é pra vocês aí a relação com os maridões ou com o pai das crianças, né? Porque às vezes a gente não tá casada, né? Se separou, enfim, mas a gente tem o pai dessa criança que tem as suas responsabilidades. E aí, como fica se quando os homens não abraçam as suas responsabilidades? Bem-vinda, Ana, que bom ter você aqui. Como fica essa situação para nós mulheres, né? E como é que a gente chegou nesse ponto? Esse também é um aspecto que eu quero abordar com vocês aqui hoje. E claro, como é que a gente pode, não sei se reverter, mas mudar mesmo esse cenário de alguma forma, tá? Então essa vai ser a nossa conversa aqui hoje. Venham chegando e me contem nos comentários, fiquem à vontade para compartilhar como é que tem sido a vivência de vocês aí sobre os maridões, tá bom? Enquanto isso, vou falar aqui rapidinho explicar quem tá caindo de paraquedas aqui do que se trata essa live que a gente tá fazendo hoje. Essa live é a nossa segunda live de aquecimento, de esquenta para a jornada Mãe Mais Paciente, que vai começar na próxima segunda, dia 2, tá bom? Então, a semana que vem é a jornada oficial, jornada Mãe Mais Paciente, e essa semana a gente está fazendo uma série de lives para aquecer os motores, tratando, sim, de assuntos que tiram a nossa paciência, certo? Então, na segunda-feira a gente falou sobre dupla jornada, trabalho invisível, carga mental. Hoje a gente vai falar sobre os maridos e na sexta a gente vai falar sobre tarefas domésticas. Então, 3 ladrões de paciência aí do nosso dia a dia, em que a gente precisa conversar sobre isso, né? Tudo isso para que na semana que vem a gente esteja mais preparada e mais aquecida para a jornada Mãe Mais Paciente. Vão ser 4 dias para a gente falar, né, como lidar com o estresse do dia a dia sem explodir com o seu filho. Eu sei que você não quer explodir, amada. Eu sei. Eu sei que você sabe das consequências dessas explosões. Talvez você nem tenha consciência completa sobre os danos, mas você sabe que é um prejuízo para a criança e para você também, né? Pra gente também. Eu sei que você não quer gritar. Eu sei que você não quer explodir mais. Não quer bater, se você, né, em alguns momentos faz isso, se você bate. E eu tô aqui pra te dizer que se você faz isso, eu sei, você não é uma péssima mãe por conta disso. Mas a gente pode sim
mudar também, transformar o nosso padrão, né? Sermos melhores a cada dia, parar de explodir com os nossos filhos. Isso vai fazer um bem danado para eles e para nós, tá bom? Então vamos lá. Oi Vivi, bem-vinda. Sejam todas bem-vindas, amadas. Vamos falar então hoje nessa live sobre os nossos maridos, pais das crianças. Vamos primeiro falar um pouquinho mais sobre a questão histórica, né? A construção histórica desse papel do homem, né, no casamento. A gente vive numa sociedade que patriarcal. Isso quer dizer o quê? Que o homem é o centro, ou seja, tudo é pensado no homem. O homem tem uma posição de, não é de privilégio, mas é uma posição diferenciada na sociedade. Se a gente pensar no mercado de trabalho, ele é pensado para o homem. Se a gente pensar em tudo que a gente vive, o homem é a pessoa em que é primeiro pensado. Se a gente for pensar no uso do artigo, do artigo masculino, quando tem duas pessoas, né? Um artigo feminino, um substantivo feminino e um substantivo masculino, qual que a gente vai usar? A gente vai usar o masculino, né? Então, são essas pequenas coisas que vão dar clareza, né? Nos mostrar essa sociedade patriarcal. Então, o que acontece? A gente foi, né, veio historicamente conduzida e dentro desta sociedade, a gente nasceu nessa sociedade, não tem como a gente mudar. Essa é a sociedade patriarcal ocidental. E o que acontece com essa construção? Muita coisa mudou quando a mulher entrou no mercado de trabalho. Depois lá da guerra, né, da Segunda Guerra, da Revolução Industrial, a mulher começou a entrar no ambiente de trabalho. Só que esse ambiente de trabalho ainda não era pensado para as mulheres, como ainda não é hoje. Já melhoramos muito, mas ainda não é pensado para nós mulheres. Então, o que aconteceu com as mulheres? Nós entramos no mercado de trabalho, um ambiente masculino, e continuamos com as cargas do trabalho doméstico, da educação e da criação dos filhos. A gente somou essas cargas. A gente não transferiu essas cargas para trabalhar, né? A gente acumulou funções e num ambiente que não é preparado pra gente, né? Então, hoje, quando eu vou atender, por exemplo, mães que estão voltando da licença maternidade, é um sofrimento enorme, porque a maioria das empresas não tem estrutura para receber essa mãe que tem um bebê em casa. Então a gente começa a perceber o quanto a mulher, nesse contexto, ela sofre consequências. Mas para falar do marido, o que acontece com o marido nesse contexto? Se a gente for pensar, nós, mulherada, o que a gente brincava quando a gente era criança? Como é que a gente foi ensinada a ser? A gente foi ensinada a quê? A cuidar. A gente foi ensinada a lavar, a passar, a limpar. Desde pequenas, a gente ganhou coisas voltadas para isso. E os meninos? E os homens? Eles ganham carros, eles ganham armas, eles ganham, né, coisas de construir. É isso que os meninos ganham. Percebem? Os homens têm uma história de aprendizado que é muito diferente da nossa. Só que a gente não nasceu sabendo, a gente aprendeu. Da mesma forma que nós aprendemos, eles podem aprender também, tá? Mas é importante a gente estar situada nesse contexto, que é o que nós temos, né, hoje, que é o que a gente aprendeu e viveu,
pra gente entender essa situação que a gente tá vivendo hoje. Porque se o seu marido faz coisas, se ele assumiu a responsabilidade dele, ele é exceção. Eu sinto muito falar isso, mas é exceção. Vou trazer um dado para vocês aqui, alarmante e muito importante, sobre o trabalho doméstico, tá bom? Então, olha só. Temos dados aqui do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2018. Sabe o que esse estudo fala? Ele vai comparar o número de horas semanais que as mulheres e os homens gastam em trabalhos domésticos e trabalhos de cuidado, tá? Então, olha só esses dados que importantes. Pensando em homens e mulheres que têm empregos formais, ou seja, trabalham fora de casa, quanto tempo as mulheres fazem desses trabalhos domésticos e de cuidados? 18,5 horas por semana, enquanto os homens fazem 10,3 horas por semana. Tá? Vocês percebem a diferença? Gritante, né? E isso com empregos formais, ou seja, eu e meu marido trabalhamos fora numa jornada de 8 a 10 horas por dia. E ainda assim, as mulheres gastam 18 horas e os homens 10 nos trabalhos de casa. E quando a gente não trabalha fora, a gente não tem um emprego formal, mas a gente trabalha dentro de casa, home office, a gente é empresária, empreendedora, nananã. Qual é o tempo gasto em horas? As mulheres gastam 23,8 horas por semana. E os homens, 12. Metade do tempo. Metade do tempo. Ou seja, amada, mesmo que o seu marido faça coisas, ele ainda assim faz menos que você. 50-50 é uma realidade ainda. Não é uma realidade. É assim, a exceção da exceção da exceção. Porque muito possivelmente você faz mais. E esses dados 2018, gente, é super recente e é pré-pandemia. Hoje, isso não considera pandemia, ou seja, né, a discrepância ainda é muito maior. Então, assim, por que isso é importante da gente saber? Porque é uma construção histórica, social. Se eu pegar, gente, se eu começar a ler para vocês os comentários daquele vídeo que eu mostrei no início dessa live, se você perdeu o início da live, depois assiste, tá? Assiste o início da live, que é o vídeo da noiva fazendo o contrato pro marido lavar a louça todo dia. Esse vídeo, olha só os comentários. Gente, olha isso, eu vou ter que ler alguns. Triste o nível de amor próprio de alguns homens. Casamento virou palhaçada. Já começou mandando no banana do marido. Um ótimo papel de trouxa. Parabéns pela vergonha que fez a classe toda passar. Qual a punição se não lavar? O divórcio? KKK. Da hora, hein? Nem vou continuar a ler, né? Depois vocês dão uma fuçada aqui e procuram. Mas pra gente começar a perceber o quanto esses homens também estão em grupos que vão boicotar essa responsabilidade quando é assumida. Um grupo que vai fazer bullying com o seu marido quando ele te ajuda. Ah, não fala que você lava a louça pra
pra sua mulher não, pra minha mulher não, porque senão ela vai cobrar que eu faça também. Entendeu? Então, olha só o grupo que os homens, que os nossos maridos podem estar inseridos. Às vezes ele até acha que é responsabilidade dele fazer algumas coisas. E a gente está falando de tarefas domésticas, mas a gente também vai falar de educação de filhos. Né? Quem é que fica com os filhos? Quem é que troca a fralda? Quando a gente está numa reunião, homens e mulheres com crianças, quem é que está olhando as crianças? Quem é que para tudo para ir trocar uma fralda? É seu marido? Muitas vezes, os sanitários masculinos não têm nem estrutura, não tem nem fraldário no sanitário masculino, né? Não tem trocador, só tem o das mulheres. Então, são construções que são maiores que nós, né? Vão além da nossa casa, tá? Então, esses homens que acham bonito, né? Que a mulher faça tudo. Nossa, sua mulher é uma esposa muito dedicada, não sei o quê, né? Que absurdo você... Achou um absurdo você ter que fazer as coisas em casa. Como assim você vai lavar o quintal? Hoje é sábado, é domingo. É dia da gente farrear, é dia da gente beber. Ah, vamos sentar aí, fica aí comigo, vamos conversar, né? Vamos ficar junto, vamos beber junto. Sua mulher cuida das crianças. Né? Quantas vezes você vai lá, ô marido, olha a criança um pouquinho pra mim, só pra eu comer, só pra eu fazer xixi. Já aconteceu com vocês? Me contem, quero muito saber. É mais frequente do que a gente imagina. E aí, o que acontece, amadas? O que acontece com essa relação, né? Com esse casamento, com a relação do casal em si. A gente vai entrando no ciclo. Vou mostrar pra vocês aqui o ciclo, né? Não vai dar pra mostrar aqui, mas vou fazer pra vocês aqui o ciclo. O que acontece? A gente começa a ficar ressentida. A gente fica ressentida. Nossa, olha lá, ele tá lá, sentado, se divertindo, e eu tenho que ficar preocupada aqui, olhando tal, tudo por minha conta. Final de semana ele tá lá descansando, e eu tô aqui, trabalhando, tô lavando, tô passando, porque eu também não posso fazer isso dia de semana. A gente vai guardando esse ressentimento. A gente vai ficando ressentida, amargurada. E aí a gente passa para um segundo nível, que é a inveja. Nossa, como eu queria estar lá. Tudo isso em segundos, né? Nossa, como eu queria estar lá também descansando. Nossa, daria tudo para estar lá no sofá, vendo minha série agora. Aí dá uma pé da raiva, né? Dá uma raiva, que é o terceiro estágio. Da raiva, que ódio, que raiva desse marido, que raiva desse homem que pode ter isso tudo e eu não. Que raiva, que ódio mortal. E aí vem o quê? A fúria. Aí a gente explode. Esse é o quarto nível do ciclo e se repete. O ciclo que se repete. É o ciclo da fúria no casamento, que é descrito, inclusive, pela Tiffany Dufo aqui nesse livro, Deixe a Peteca Cair. Tá? Então, a gente entra nesse ciclo da fúria. Ressentimento, inveja, raiva e fúria. A gente explode. A gente explode mesmo. Porque que
caçamba, né? A gente ter que trabalhar o dobro dos maridos em casa. É injusto. É esse sentimento de injustiça, é esse sentimento que vem. E aí eu explodo. Explodo com as mínimas coisas. Às vezes o marido pergunta assim, onde está a fralda? Como assim onde está a fralda? Você deveria saber onde está a fralda. Tem que ficar te explicando onde está a fralda, né? Se fosse para fazer, eu fazia. Não precisava você vir fazer. A gente explode. Por coisas, às vezes, pequenas. Mas por quê? Porque a gente está nesse ciclo. E a gente está nesse ciclo há dias, semanas, meses, anos. Faz sentido? Vocês sentem esse ciclo aí? Se sim, me mandem coração ou mandem um comentário. Por favor, para eu saber que vocês estão aqui e que tá fazendo sentido. Que bom que tá fazendo sentido. Então, o que acontece com a relação? Vai, né? Vai declinando. Como é que a gente vai manter o amor, né? A paixão, o desejo, a admiração por essa pessoa que não assume as suas responsabilidades? É triste. E aí, o que acontece, né? E eu tô falando aqui desse cenário da nossa dor, mas eu também preciso dizer para vocês, amadas, que muitas vezes a gente chega nesse ponto porque nós também deixamos chegar de alguma forma, entendem? Por toda essa construção que a gente viveu e a sociedade que a gente vive ainda, acaba que a gente também normaliza algumas coisas. A gente normaliza, meu marido não ajuda, mas é isso aí mesmo que tem. Podia ser pior. A gente acaba aceitando algumas coisas. Não vai mudar mesmo. Ou a gente desiste. Não vai mudar mesmo, já larguei mão. Caso perdido, faço tudo sozinho. Ou, mas se eu pedir pra ele fazer, vai fazer tudo mal feito. Aí, não dá? Faz uma bagunça. Prefiro fazer sozinho. Eu faço mais rápido, acaba logo. E aí fica melhor, fica do meu jeito. Percebem? O quanto a gente também pode ser coadjuvante nesse cenário? A gente precisa olhar para isso. Tem um dado interessante de pesquisa também, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Sabe aquela história que eu falei, né? Deles fazerem mal feito e aí a gente mesma pega e faz? Então, tem um estudo que a Tiffany Dufo coloca aqui nesse livro, que coloca que 30% dos homens, 30% dos homens demonstraram tanta certeza de que as mulheres com quem viviam desistiriam de insistir que eles fizessem mais em casas, que faziam as coisas de qualquer jeito.
para garantir que a mulher frustrada simplesmente realizasse ela mesma a tarefa da próxima vez. Funcionava. 1/4 dos homens que intencionalmente fez um trabalho ruim nunca mais teve que contribuir. E 64% deles tiveram que contribuir só de vez em quando. Vocês percebem? Olha isso! Então, os homens conscientemente fazem mal feito. Oi, Nelma! Você sabia dessa pesquisa, Nelma? Os homens conscientemente fazem mal feito, intencionalmente, pra gente desistir de pedir. Sou eu que tô falando. É pesquisa. Então percebem que o buraco é muito embaixo. Só que aí o homem fez isso. E o que eu fiz? Eu deixei. Eu parei de pedir. Eu desisti. Eu desisti. Nelma, a gente desconfiava, mas não tinha certeza. Agora a gente tem certeza. Agora, qual é o nosso papel nessa história? Né? Porque a gente tá nessa onda, às vezes, mesmo, que a Nelma tá colocando aqui, né? Do nosso perfeccionismo, da nossa necessidade de controle, da nossa necessidade de ser boas donas de casa, né? O que os outros vão falar da minha casa, o que os outros vão pensar, se eu limpei ou não, se a criança tá penteada ou não. Porque sempre é a mãe que leva esse julgamento que eu acabo por fazer. E eu desobrigo o meu marido a fazer. Eu desobrigo o pai da criança a fazer. Isso não é justo. Então, a gente vai ter que olhar para isso. Se eu quero mudar esse cenário, e eu sei que você quer, e é possível, você vai ter que olhar para isso, amada. Parar de rotular, né? De que, meu marido, ele é um folgado, meu marido não faz nada mesmo, meu marido não tá nem aí, meu marido nananã. Porque esses rótulos só vão dificultar que ele mude e vão meio que dar um atestado, né? Uma autorização para eles serem isso mesmo. Eu sou isso mesmo, então ok, não preciso fazer essas coisas chatas que você tem que fazer sozinha. Eles estão de boa, eles estão se livrando. Percebem? Então, se a gente tirar o rótulo, certo, Andresa? Vamos tirar esse rótulo. A gente vai conseguir, talvez, mais cooperação. A gente vai precisar encorajar os nossos maridos de que sim, eles dão conta. E sim, a gente precisa que eles estejam ao nosso lado. Porque vocês percebem, quando a gente está no ciclo da fúria, a gente está na disputa, na guerra. Nós somos oponentes. É assim que a gente está vendo o nosso marido. Ele é um folgado, eu tenho inveja, eu tenho raiva, eu tenho ódio. E somos oponentes. A gente esquece que a gente está no mesmo time. É assim que deve ser. A gente vai precisar mudar essa mentalidade, né? Da guerra para a paz, da disputa para a parceria. Só assim a gente vai conseguir a colaboração. Não porque eles são homens maravilhosos. Não, porque eles estão fazendo a parte deles. É o que lhe cabe fazer. Porque marido não ajuda, né, Pati? Marido não ajuda. Marido faz a parte dele. Ou não. Ponto. Então, para de pedir por favor. Primeira coisa, para de pedir por favor, porque não é favor.
certo? Inclusive, pare de agradecer. Para de pedir, para de agradecer, porque é isso que... essa é a configuração do ajudar, né? Eu peço, ele faz, eu agradeço. Lindo, né? Não, só que não, porque aí eu tô dizendo pro meu marido que você tá fazendo algo que você não precisava fazer. Por isso estou te agradecendo, marido lindo, amado. Isso não é verdade. Ele tá fazendo porque é a parte dele. Qual vai ser essa parte? Vocês vão decidir em comum acordo. Por exemplo, eu não gosto de cozinhar. Felipe gosta, muito mais do que eu. Então, pra ele tá tudo bem cozinhar, eu prefiro lavar. Mas vão ter casos aí que o marido não gosta de cozinhar, mas ele lava. Tá tudo bem. A configuração é de cada casa, né? De cada família. Ah, Lívia, mas não posso agradecer meu marido lindo, maravilhoso? Não é questão, né, do agradecimento ser errado, mas a questão é qual a mensagem que eu tô transmitindo com isso, né? E sabe do que? Eles ficam esperando. Eles ficam esperando esse reconhecimento. Nós também às vezes ficamos, né? Mas não, ninguém fala nada. Ninguém agradece. Que você arrumou a cama, que você lavou a roupa, que você estendeu a roupa, que você recolheu a roupa, que você passou a roupa, que você dobrou a roupa. Entendem? Ninguém fica te elogiando o tempo inteiro. E você continua fazendo porque tem que ser feito. A gente pode e deve reconhecer, concordo plenamente com isso. A gratidão precisa ser mútua, com certeza. A gente pode e deve reconhecer, mas não é ficar elogiando, jogando confete, entende? Essa é a diferença. É falar, nossa, ficou uma delícia essa carne que você fez, hein? Felipe faz um arroz, sempre falo, nossa, que arroz gostoso que você fez. Então, assim, são pequenos gestos de reconhecimento que a gente dá mutuamente. E essa é a parceria, é isso que precisa funcionar. Talvez você esteja pensando, né? Nossa, a Lívia tá viajando na maionese no mundo, fantástico mundo de Bob. Mas eu sou muito otimista também, assim. Eu acredito na mudança. Afinal de contas, por que mais eu trabalharia como psicóloga? Eu acredito na mudança muito. É possível mudar. Então a gente vai ter que olhar com esperança para o nosso marido também, com confiança de que ele pode fazer, ele dá conta de fazer. Ele não nasceu sabendo. Assim como nós não nascemos sabendo. A gente aprendeu. Então, eles também podem e devem aprender. Ah, Lívia, mas eles têm que querer. Meu marido não quer aprender. Amada, você vai ter que, né? Falar o que você precisa. Dizer o que você espera. Dizer o que você espera. Agora, se você continuar se submetendo a esse sistema, é assim que as coisas vão continuar sendo. As coisas não vão mudar. A mudança vai começar por você. Essa é a real mudança. Porque a mudança do outro é do outro. Eu não tenho controle nenhum sobre ela. Eu tenho controle sobre o que eu vou fazer diante do que eu estou vivendo agora. Eu tenho 1000 razões para acreditar que é possível o seu marido mudar. Então acredita também. Se você não acreditar, não vai rolar. Acreditar e executar, né? A gente vai precisar disso. Tudo bem? Sim? Me digam se sim. Beber uma água enquanto vocês me dizem se sim. Posso continuar?
aproveitem. Vou pedir para vocês agora um favor. Tá vendo essa flechinha aqui embaixo? Clica nela. Vamos mandar essa live para mais e mais mulheres que precisam de uma mãozinha aí com esses maridos. Tá bom? Clica aqui, vai aparecer a lista das suas amigas. Manda para as mães, manda para as amigas que precisam ouvir isso. Tá bom? Essa mensagem precisa chegar para mais e mais mães, para que de verdade a gente vá mudando esse sistema, para que a gente vá mudando esse cenário, para que os nossos maridos façam por nós e olhe para o outro e vê que o outro também está fazendo e que é assim que tem que ser. E que esse é o novo padrão. É isso que é justo. Obrigada, Nívia. Obrigada, Nelma. Obrigada, Pati. A gente está num momento de transição, de mudanças, de transformações de paradigmas, de quebras. Então, quanto mais a gente conseguir reverberar, é isso mesmo, essa é a palavra, né, uma obrigada, reverberar essa mensagem, mais e mais essa mudança vai se acelerar e vai se solidificar. E aí a Nelma trouxe uma questão aqui das próximas gerações e que é algo que eu quero falar para vocês também. Que é sobre os nossos filhos. O que eu estou ensinando para os meus filhos sobre divisão de tarefas, de igualdade de gêneros? O que eu estou ensinando dentro da minha casa? Porque é isso que vai ficar. É isso que vai ressoar no futuro. É isso. E começa agora, começa dentro da sua casa. Seu filho vai ser o marido de alguém. Sua filha vai ser a esposa de alguém. Quem vão ser eles? Quem você deseja que eles sejam? Que tipo de marido, que tipo de esposa você deseja que seus filhos se tornem? Você é modelo. Você vai ser modelo de submissão ou você vai ser modelo de luta por igualdade, por justiça? É só isso que você tem controle. Seu marido, o pai das crianças, dos seus filhos, ele também é modelo. Positivo ou negativo. Mas você não tem controle sobre o que ele é. Ou vai ser. Né? Se ele quiser mudar. Você pode ser instrumento. Você pode ser um meio que facilite, que promova essa mudança para ele ser um modelo de igualdade também. De colaboração. Certo, Vivi? É isso aí. Vem da criação. De tudo, de todas as nossas experiências, né? Ainda assim, Carol chegou aqui. Ainda assim, Carol, né? Você tem o Antônio, as meninas aqui que são mães de meninos. É pensar mesmo, né? O que eu tô fazendo? Como eu tô educando? Como eu tô criando o meu filho? Sobre isso também. As mães de meninos têm muito o que pensar. As mães de meninas também. E sabe o que mais? Mães de casais, que às vezes fazem diferença. Fazem diferença. Ah, seu irmão tá brincando, vem cá me ajudar a pôr a mesa.
Deixa o seu irmão no videogame, vem cá me ajudar a lavar o quintal. Percebe? Então, assim, é uma longa conversa, é uma conversa profunda, complexa e também prática, porque a gente precisa mudar na prática, é hoje. Né? Então é isso, amadas, que eu queria trazer para vocês hoje. E se precisar de uma ajuda aí, tem uma pesquisa aqui, importante também, realizada pela Universidade da Califórnia, e ela coloca o seguinte, que dividir as tarefas domésticas está entre os 3 fatores mais importantes para um casamento bem-sucedido, atrás de fidelidade e relação sexual satisfatória. Percebe? Então a gente precisa mostrar isso pros maridos, sabe? Olha, marido, a gente dividir tarefas não é só sobre dividir. É sobre a saúde do nosso casamento. É sobre ser modelo para os nossos filhos. Dividir tarefas, você assumir as suas responsabilidades, é crucial para um desenvolvimento mais saudável. Então, amadas, vamos juntas. É possível, acreditem. É possível. Nós não temos filho desse tamanho, certo? A gente vai ter que, com respeito, se colocar, dizer o que a gente precisa, porque eles não têm bola de cristal, pelo contrário, eles têm um déficit nessa habilidade de observar, prever coisas e ser proativo. Eles têm um déficit de desenvolvimento mesmo, neurológico, em alguns estudos isso é comprovado. Então, os homens têm uma visão diferente de mundo. A gente vai precisar ensinar eles a olhar esse mundo do jeito que precisa ser. Tá bom? Confia e vamos juntas pra gente, de verdade, sair desse ciclo da fúria, pra gente ter mais apoio, pra que os nossos maridos sejam nossos parceiros. Tá bom? Não só a hora que eles querem, mas a hora que eles precisam ser. Ou seja, sempre. Tamo juntas? Obrigada por estarem aqui ao vivo comigo. Quem estiver assistindo a reprise, obrigada também. Agradeço demais a presença de vocês. Quero pedir para vocês compartilharem esse conteúdo, curtirem, comentarem. Vamos gritar, entendeu? Vamos levar essa mensagem. Vamos ampliar essa mensagem para mais e mais mães. E lembre-se, se você não se inscreveu na jornada Mãe Mais Paciente, o link tá na bio. Corre, se inscreve. Vai começar segunda. Eu espero você. Combinado? Um beijo enorme. Bom final de quarta. E a gente se vê. Na sexta tem mais live. E na segunda já começa a nossa jornada. Tamo juntas, tá bom? Beijo enorme pra vocês. Cleide, Carol, Vivi, Nelma, Nívia, Paty, Andresa, Petrúcia, Vivi, Mendes, Tamires, Maria Fernanda, Ana, Silvia, Rayane. Muito, muito obrigada por vocês todas estarem aqui. Um beijo enorme. Até a próxima.